Os sacramentos são um dos pilares mais importantes da fé católica, verdadeiros sinais visíveis da graça de Deus, instituídos por Jesus Cristo. Eles são instrumentos divinos que nos comunicam a vida de Deus e nos ajudam a trilhar o caminho da salvação. A Igreja ensina que os sacramentos são indispensáveis para a nossa vida espiritual, pois por meio deles, recebemos graças específicas para viver de acordo com a vontade de Deus e alcançar a santidade. Mas o que são exatamente os sacramentos? Quantos são e quais são eles? E por que são tão necessários para nós? Vamos descobrir isso agora, com base na Bíblia e na doutrina da Igreja Católica. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, que significa sinal sagrado. Na Igreja Católica, os sacramentos são 7, e cada um deles foi instituído por Cristo para nos dar uma graça especial. Esses 7 sacramentos são o batismo, a Eucaristia, a confirmação, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Cada um corresponde a uma fase ou necessidade específica da vida cristã, formando um caminho espiritual que nos acompanha desde o início até o fim de nossa jornada na Terra. O primeiro sacramento é o batismo, que é a porta de entrada para a vida cristã. Jesus disse: "Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." João 3,5. Sendo, portanto, absolutamente necessário para a salvação. Por meio do batismo, somos purificados do pecado original. Recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra o exemplo de Jesus sendo batizado no Jordão por João Batista. E ele mesmo ordena aos seus discípulos: "Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mateus 28:19. O segundo sacramento é a Eucaristia, o maior dos sacramentos, pois é o próprio corpo e sangue de Cristo presente no pão e no vinho consagrado. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, dizendo: "Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos." Marcos 14, 22, 24. Participar da Eucaristia nos une a Cristo de maneira íntima e alimenta nossa alma com o pão da vida. A confirmação ou a crisma é o terceiro sacramento e completo do batismo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os fortaleceu para a sua missão. Assim, na confirmação, recebemos o Espírito Santo de forma plena, recebendo seus 7 dons, quais sejam sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus, para sermos testemunhas de Cristo no mundo. São Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, e a confirmação fortalece essa presença divina em nós. O quarto sacramento é a penitência ou confissão. Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, quando disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados." João 20, 22 a 23. Esse sacramento nos reconcilia com Deus e com a Igreja, curando nossas almas das feridas causadas pelo pecado. A unção dos enfermos é o quinto sacramento, instituída para dar força, paz e coragem aos enfermos em perigo de vida. O apóstolo Tiago escreveu: "Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, e eles orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor." Tiago 5, 14 a 15. Esse sacramento nos lembra que Deus está ao nosso lado em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. O sexto sacramento é a ordem, pelos quais homens são consagrados ao serviço de Deus como diáconos, padres e bispos. Jesus conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores poder para proclamar o Evangelho e administrar os sacramentos. A ordem perpetua essa missão até hoje, sendo o coração da vida sacramental da Igreja. Por fim, temos o matrimônio, o sacramento que um homem e uma mulher se unem em uma aliança sagrada. Jesus afirmou: "Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Mateus 19, 6.
O casamento é um sinal de amor de Cristo pela Igreja e de sua união indissolúvel com a ela, além de ser uma fonte de graça para os casais e suas famílias. Mas por que os sacramentos são tão necessários? A Igreja ensina que eles são os meios pelos quais recebemos a graça de Deus, o que é essencial para a nossa salvação. São Paulo compara a Igreja a um corpo, no qual Cristo é a cabeça, e nós somos os membros. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Assim como cada parte do corpo precisa ser saudável para o corpo funcionar, cada cristão precisa viver plenamente sua fé e participar dos sacramentos para que o corpo de Cristo, que é a Igreja, esteja em harmonia. Jesus distribuiu os sacramentos para nos acompanhar em todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte. Eles nos conectam à comunidade da Igreja, nos fortalecem espiritualmente e nos ajudam a cumprir nossa missão de amar a Deus e ao próximo. Sem eles, a vida cristã seria como um corpo sem membros, ou como um ramo separado da videira, incapaz de dar frutos. João 15, 5. Portanto, os sacramentos são indispensáveis para quem deseja viver em comunhão com Deus e com a Igreja. Eles não são apenas rituais, mas encontros reais com a graça divina que transformam nossas vidas e nos conduzem à eternidade.